Mas vamos começar aqui, né, já mostrando o duplo padrão da imprensa brasileira. Você vê, o UOL, mesmo grupo, duas matérias, uma Lula, outra Bolsonaro. Olha só, em entrevista, Lula repete erros sobre gasolina, economia e Brasil no G8. Erros. Já com o Bolsonaro, olha só, Bolsonaro repete informações falsas sobre a Amazônia e inflação na Rede TV. Segundo os checadores do UOL, Lula erra e Bolsonaro dá informações falsas. É o duplo padrão. O Lula nunca mente, nunca propaga fake news, não faz nada. E muitas das vezes que a gente vê eles acusando o Bolsonaro de propagar informações falsas, quando a gente realmente vai ver o que Bolsonaro está falando, é assim, né? Não sei se realmente é falso ou não é. O que eu sei que é falso é isso daqui. O Estadão tentou causar uma comoção nacional falando o seguinte: STF abre inquérito contra Bolsonaro por associar o imunizante lá, aquela live. A gente já comentou sobre isso no passado. Palavras polêmicas, né, que não podem ser ditas. Só que a confusão começa aqui no subtítulo. O ministro Alexandre de Moraes também suspendeu o acesso do presidente às redes sociais por 15 dias. Mentira! Isso não aconteceu. O que realmente aconteceu foi que o ministro ele pediu um posicionamento da PGR sobre o fato, assim, Bolsonaro deve ou não deve ser suspenso por 15 dias. Então é aquela coisa, né? Carimba, não, aqui é extrema imprensa. Carimba que é fake news. Carimba que é fake news do bem, né? Porque é do Estadão. Aí não vai ter nada. Será que o Estadão comprova, o grupo do Estadão vai soltar uma matéria, sabe? Fake news do próprio Estadão? Não vai. É a famosa fake news do bem. Sobre esse tema, não tem muita coisa a falar, o inquérito foi aberto e tudo mais. Só que eu quero conectar isso com algumas coisas que a Atsuki levantou que eu acho assim que são bem pertinentes. A gente tá vendo aí a PL 2630 avançando, teve um relatório que foi já assim, né, aprovado. E aqui tem outro tema similar, também no âmbito aí de lidar com notícias falsas, fake news e tudo mais. E vejam só, comissão aprova punição para presidente da República e ministros por fake news em veículos de comunicação oficiais. Responsáveis por notícias falsas podem responder por crime de responsabilidade e improbidade administrativa. Crime de responsabilidade leva a impeachment, né? A Atsuki diz, não consegue achar crime de responsabilidade, então vamos inventar um. Como sempre, PDT e PT. Aí você vê a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados. Ponto. Olha tudo que aconteceu no final do ano passado, no início desse ano, como a gente se debruçou sobre as discussões que envolviam as eleições para a presidência da Câmara e do Senado, como as comissões eram importantes e elas estavam, tipo assim, diretamente conectadas a isso. A quem estava apoiando quem, os grupos, os tamanhos dos partidos, quantas comissões cada partido ia ficar, com base em quê, e tá aí. Olha como as comissões funcionam. Muitos assuntos, eles não começam sendo discutidos no plenário da Câmara. Vamos botar aqui a PL, votar aqui os 513 discutindo igual maluco. Não. Os assuntos começam aqui numa comissãozinha, aí depois para outra, para já chegar no plenário com o texto assim, já meio pronto, já costurando um acordo, uma articulação. E aí assim, isso foi aprovado. Quantos deputados da direita estavam lá nessa comissão para tentar desarticular esse problema? Ainda vai passar por outras comissões, vai passar pela CCJ até, espero que lá o pessoal fala, cara, não faz nenhum sentido. Pelo amor de Deus, isso aqui é um absurdo. Mas vamos continuar. Então, essa comissão aprovou proposta que torna a divulgação de notícias falsas, popularmente chamada de fake news, em veículos de comunicações oficiais, crime de responsabilidade do presidente da República e de ministros de Estado, além de ato de improbidade administrativa. Os deputados aprovaram o substitutivo do deputado André Figueiredo, do PDT, ao projeto de lei 1416 de 2020 da deputada Marília Arraes, do PT. E o relator incorporou pontos de projeto apensado e ampliou as condutas que poderão ser punidas. E olha só, era só notícia falsa. Aqui a gente já fica, tá? O que é notícia falsa? O que é? Porque a PL 2630 falou que assim, vai ser o entendimento do judiciário. O judiciário que vai falar é falso ou não é.
Às vezes vai ficar naquele âmbito da interpretação da lei, né? Podendo punir um lado e o outro não. O velho duplo padrão da imprensa brasileira. Além de notícias falsas e difamatórias, conteúdos racistas e discriminatórios compartilhados em vídeo de comunicação oficial de órgão, entidade de administração pública poderão ser objeto de punição. E eu quero só dar um exemplo e deixar no ar uma pergunta, porque aí fica a dúvida, é ou não é discriminação? Hoje eu fui numa festa de um amigo e estava tendo churrasco, mas está completamente entupido. Eu tenho um problema com fumaça. Mas é o seguinte, não sei se vocês sabem, as tribos indígenas, algumas, assim, uma pequena parte, algumas ainda têm algumas certas tratativas. Por exemplo, quando nascem gêmeos, eles acreditam que às vezes um tem meio que um é bom, outro é mal. Às vezes, assim, dizem enterrar para ter certeza, né? Enterra aí para não ter problema e tudo mais. Aí se você vem e critica essa prática que a justiça brasileira falou que isso daí é cultura deles, você tem que aceitar porque é a cultura deles, quando isso acontece. Se você critica essa prática porque você, por exemplo, está defendendo a vida, vem aí a Damares, o Ministério da Família, dos Direitos Humanos, fala, pô, essa prática é ruim e tudo mais. Isso entra nesse rol de conteúdos discriminatórios? Podia ser punida com improbidade administrativa, crime de responsabilidade, e aqui é na conta do presidente, como é que vai acontecer? Você percebe que confusão quando você amplia para isso daí e fica naquela coisa, ainda mais quando a gente conhece como é que funciona a máquina pública, a imprensa e tudo mais, para um conteúdo meio que virar assim, né, uns ismos da vida, um conteúdo preconceituoso, basta a imprensa querer. Fico muito preocupado. Impeachment. O crime de responsabilidade pode levar ao impeachment de presidente da República e a perda de cargo para ministros. Já atos de improbidade administrativa são punidos com perda de função pública e suspensão dos direitos políticos. E ela no final fala o seguinte, a tramitação agora, essa proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e também Comissão de Cidadania. Ainda depende de votação em plenário. Olha quantos passos até um projeto avançar. Espero que, pelo amor de Deus, isso aqui não seja nenhum plenário, isso aqui é um absurdo. Sabe, uma coisa maior sem noção que eu já vi. Tá pior que a PL 2630. E aí, no inquérito que foi aberto contra o presidente, no caso aí ontem, na página 2, a Atsuki trouxe aqui uma coisa. Eu acho que realmente vale a pena assim, algumas ponderações, juntando inclusive com esse projeto. Destaca a instauração de investigações em face do presidente da República, notadamente a partir das notícias crimes enviadas pelo TSE. No ponto, argumenta-se que o principal fundamento utilizado para justificar a inclusão do presidente é a semelhança observada em relação ao modo de organização e funcionamento do grupo criminoso. Opa, peraí. Parece que, assim, existe uma certeza que existe a atuação de um grupo criminoso no âmbito aí de compartilhamento de notícias falsas. Isso é meio preocupante, né? Segundo argumenta, neste caso, é possível identificar a mesma estrutura criminosa e o mesmo modus operandi. Sustenta que houve responsabilidade do presidente da República. Os outros inquéritos estão abertos ainda, né? Listas digitais, tudo mais. Então, se está falando que existe realmente um grupo criminoso, a gente pode esperar o que nos próximos meses? Mais prisões e tudo mais? Enfim. Sustenta que houve responsabilidade do presidente. Ele falou, aquela matéria e tudo mais. Ele vai impeachment o presidente. Se esse projeto tivesse validado, já assim, né, aprovado, está em vigor, essa matéria divulgada pelo presidente seria, assim, candidatíssima a mover um impeachment contra o presidente, né? Mas tudo bem.